Olá pessoal, boa noite, vamos chegando. Hoje, nossa última live do ano, vamos falar sobre divórcio aí, já que nós começamos já há alguns dias a falar sobre divórcio, que eu queria frisar bem isso para você. Esse aspecto pontual, específico, né, da advocacia, que eu queria transmitir para vocês um pouco sobre isso. Eu deixei para vocês, espero que tenham visto as aulas, são 3 aulas, né, gratuitas que eu deixei aí para vocês, onde eu falo sobre divórcio. Eu vou pegar aquilo, amarrar e ir um pouco adiante, ir um pouco além, né? Eu fiz uma pergunta também, vocês quais são as maiores dificuldades que vocês têm para trabalhar com divórcio? E depois eu vou, só falando do nosso roteiro, eu vou também responder as perguntas ao vivo e perguntas que foram enviadas antes, claro. Bem, então vamos começar falando aqui do divórcio. Quando a gente fala de divórcio, pode ser o divórcio judicial e extrajudicial. Primeira classificação nós temos o divórcio, e isso é importante que a gente possa falar isso, inclusive com os nossos clientes. O divórcio, e quando eu falo divórcio, nós podemos pensar também que pode ser a dissolução da união estável, né? Porque as consequências pessoais e econômicas de um e de outro são as mesmas, né? E talvez aí a gente possa até falar um pouco sobre a diferença entre casamento e união estável, que não há, né? Uma das últimas barreiras que caiu em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o artigo 1790, igualizando em tudo. Mas ainda ficou alguma coisa, que e acho que é a única, e talvez a última barreira, né, entre casamento e união estável, é que o cônjuge é herdeiro necessário e o companheiro não é herdeiro necessário. Esse assunto é polêmico, acho que vale uma live só sobre isso, e nós podemos voltar a isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos falar de divórcio, mas a extensão disso vai até a dissolução da união estável, né? E é importante a gente dizer para os clientes, até porque a advocacia tem estado cada vez mais extrajudicial, né? E nós temos trabalhado preventivamente. É importante que a gente vá diminuindo ou contribuindo para diminuir essa cultura do litígio na qual as faculdades formam os alunos, né? Porque acredita-se que o bom advogado é aquele que sabe brigar, que dá murro na mesa, né? E não é bem isso, né? O bom advogado não é aquele que sabe brigar, ou melhor, lutar no processo, né? Mas você já deve ter passado o que eu passei no começo, e desde o começo da advocacia, e como vocês já sabem, eu tenho quase 40 anos, estou fazendo 40 anos de advocacia, mas no começo, nos 10 primeiros anos, eu saía da audiência, o cliente achava que o outro advogado tinha ganho o processo porque ele falou mais alto, porque ele brigou, porque ele foi mais estúpido, mais sem educação. E eu sempre tive essa postura de que, bom, primeiro que aquele bate-boca ali na audiência não leva a nada. Mas isso impressiona o cliente. Então é importante que a gente avise para os clientes que ganhar processo não é bate-boca em audiência, não é bate-boca com o advogado da outra parte, né? Aliás, um advogado que se invista, né, dessa ética, ele jamais vai fazer isso, né? E nós, advogados, temos inclusive que ter uma separação, né, para que a gente possa fazer não só o divórcio, mas para que a gente possa atuar bem, defender, dar garantias, né? Ser um bom advogado é a gente não se misturar às emoções do cliente. Isso 100% é impossível, porque nós temos as nossas emoções, mas nós temos que ter um distanciamento disso. Essa é a fórmula, né? Porque se nós não temos esse distanciamento, nós não vamos exercer bem o nosso ofício. Daí aquela história de advogar em causa própria, né? Todo mundo que advoga em causa própria acaba não se dando bem. Aliás, até mesmo advogar que é quase em causa própria, advogar para irmão ou pessoas muito próximas, né? Você fica ali investido daquela emoção
Então, isso é uma das primeiras regras para se fazer um bom divórcio, porque a gente ter um distanciamento, e esse distanciamento significa separar o joio do trigo, para usar uma linguagem bíblica, né? Mas separar essas emoções. Bom, então essa é a primeira regra. Quando o cliente chega, nós vamos atendê-lo, né? E esse atendimento, ele tem que ser, é uma relação profissional, e uma coisa que não é muito comum o advogado cobrar a consulta, né? Quando o advogado vai, muitas pessoas até hoje ligam para o escritório querendo marcar um horário, mas na hora que a secretária fala que tem um preço, que tem um valor de uma consulta, ele fala, mas tem valor de consulta? Eu só quero perguntar para ele uma coisa, eu só quero fazer uma consultinha, né? É engraçado isso faz parte da cultura, e é uma cultura que vem mudando. E o primeiro ramo do direito que tem trazido uma contribuição para isso é o direito de família, que é de cobrar consultas, porque quando nós não cobramos consultas, você tem que cobrar consulta, porque aquilo ali, o dinheiro, ele veicula e ajuda, simboliza esta relação profissional, né? Então, quando o cliente chega lá para nós vamos ouvir aquela história, né? E nós, profissionais do direito, particularmente do direito de família, nós somos profissionais da escuta, e esta é a grande contribuição da psicanálise para trabalhar com o direito de família. Esta, inclusive, é uma das perguntas mais frequentes que eu tenho recebido. Como é que a psicanálise pode ajudar a trabalhar com o direito de família? Gente, não precisa ser psicanalista, o que nós precisamos é refinar essa escuta. Eu sei que eu já falei isso, estou repetindo, frisando, mas eu queria muito ter um time de advogados, principalmente advogados, mas não só advogados, profissionais do direito, que trabalhassem especificamente com o direito de família, que tivessem essa escuta diferenciada, que é uma escuta refinada. Claro, essa escuta refinada é o que a gente vai desenvolvendo, né? Nós precisamos ouvir. Eu tenho na sala dos advogados, lá do meu escritório, que eu chamo de clínica do direito, né? Um quadro que eu dou para os alunos do curso que chama escutatória, que é aquilo, olha, nós precisamos ter uma escuta amorosa, uma escuta atenta. Bom, então os clientes chegam, nós vamos ouvir o que a gente vai falar para o cliente sobre o divórcio. Nós vamos dar informações sobre o divórcio. Repetindo, divórcio ou dissolução de união estável. O divórcio, ele tem dois aspectos. Sei que eu já falei isso, vou repetir. Aspecto pessoal, aspecto econômico. O aspecto pessoal vai mudar o nome, né? Mudança de nome. Essa mudança de nome, algumas mulheres dizem, olha, eu faço questão de mudar o nome porque é o resgate da minha identidade de solteira, e outras dizem, não vou mudar não, é muito difícil, né? E depois tem que mudar na certidão de nascimento dos filhos, vai dar uma trabalheira danada. Primeiro que não é assim mais, né? O Conselho Nacional de Justiça alterou as normas, aí ficou bastante fácil, e é muito importante. E aí quando a gente fala de divórcio, eu até aproveito e já falo para os clientes, olha, no próximo casamento, você pense duas vezes se quer mudar o nome. Eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui, que são casados, que mudaram o nome, os vão casar, ainda vão mudar o nome, isso é da cultura. Tem gente até que pensa que isso deveria ser proibido. Proibido, não acho que deveríamos chegar a tanto, mas, segundo a psicanálise, aí de novo a psicanálise, né? Se tem alguma possibilidade de uma relação dar certo, é não misturar as identidades. E o nome é a maior representação da identidade, né? Então, pensem bem antes de mudar o nome. E falar nisso, né, eu quero voltar na questão do que eu comecei a falar sobre casamento, união estável, né? Porque como a nossa advocacia ela é também preventiva, eu tenho recebido, imagino que vocês também venham recebendo muitas consultas de pessoas que querem se casar, seja pela segunda vez, pela primeira vez ou terceira vez, e estão na dúvida se querem, se pode casar, se é união estável, né? E aí é muito importante explicar para eles, e vocês vão entender por que isso tem a ver com o divórcio, que é um complemento das aulas que eu dei, é que quando o casamento, hoje mesmo eu atendi 2 consultas assim, que queriam esse tipo de informação. O casamento
o casamento ou união estável, ele vai se dissolver. Quando eu falo isso, os clientes até assustam. Olha, vocês vão se separar em algum momento, seja pela morte, seja em vida. Tomara que seja até que a morte os separe. Mas nós temos que raciocinar assim, ao fazer esse planejamento, né, de fazer um pacto antenupcial ou um contrato de união estável, e também fazer o testamento, porque não adianta nada fazer, ou quer dizer, adianta pouco, ou não adianta tudo fazer apenas o pacto antenupcial ou o contrato. Então é necessário fazer o testamento também, né? Bem, mas isso é objeto de uma aula específica que eu dou, que depois vou dizer para vocês, mas agora é só para contextualizar nessa questão do divórcio, porque quando as pessoas, depois de divorciarem, depois vão nos até pedir orientação para a segunda constituição aí dessa segunda conjugalidade ou da próxima conjugalidade, né? Bom, mas trabalhar com os clientes sobre divórcio, tornar o divórcio uma coisa mais leve, né? Porque a maioria das pessoas chegam e falam, minha família está acabando. Falo, não está acabando. O que está acabando é o casamento, né? Já falei, repeti isso para vocês. Agora, mas tem algumas coisas que a gente fala para os clientes que pode ajudar a aliviar, que é assim, olha, e nós advogados, nós profissionais e todos vocês profissionais que nos ouvem, nós devemos ter essa perspectiva de que o divórcio, o fim da conjugalidade, ele não precisa se transformar em uma tragédia, ele não precisa se transformar em uma coisa ruim. Tem sofrimento? Tem, claro, não tem jeito de pular essa parte, né? Processo de divórcio, de dissolução, processo é um caminho percorrido onde as coisas vão acontecendo, que pode culminar com a separação ou não, com o divórcio ou não. Então, quando nós vamos caminhando nessa aí, né, fazendo esse caminho, ajudando os clientes a transpor esse momento tão difícil, é importante que a gente tome conhecimento da nossa importância e da nossa responsabilidade como profissionais na vida dessas pessoas. Quando esses clientes chegam até nós, eles estão no momento da sua maior fragilidade. Por que essa fragilidade? É o momento do seu maior desamparo. Né? E o que é o desamparo? Que é uma expressão psicanalítica, e aí, na medida em que eu for falando de alguns conceitos de psicanálise, vocês vão entendendo o porquê, correspondendo às perguntas de o porquê que a psicanálise é importante e pode nos ajudar a entender a condução do divórcio, né? Como é que nós podemos levar isso melhor. Primeiro, assim, trabalhar com um cliente que não é o fim da família. A família nuclear passa a ser binuclear. Depois o divórcio não precisa ser uma tragédia. O divórcio, ele é para o bem. A gente casa para ser feliz e separa para ser feliz. Bem, então o cliente chega, nós temos que dar a informação para ele. A informação, assim, o que é um divórcio? Aliás, essa é a contribuição do direito para a psicanálise, né? Eu posso falar de muitas contribuições da psicanálise para o direito, mas podemos falar da contribuição da psicanálise para o direito, que é isso, são essas informações objetivas, né? Porque afinal de contas, nós vamos ouvir aquela história, pegar a subjetividade e transformá-la em objetividade. Então, o divórcio, ele pode ser de duas formas. Eu sempre digo assim, tem duas formas de resolver as coisas, ou por bem ou por mal, ou seja, consensual ou litigioso. Melhor resolver por bem, mais rápido, mais fácil, mais barato, menos traumático, né? Isso é bom para todo mundo. Agora, nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Por que as pessoas brigam? Né? Por que tem um divórcio litigioso? Se você for pensar, a coisa é objetiva, não tem um porquê brigar. Essa briga não é nem sempre, né? É pelo patrimônio. Então, é por uma história de amor e ódio mal resolvido, né? Por isso que eu falo que o processo judicial em direito de família, na maioria das vezes, é a materialização de uma realidade subjetiva que vai ali, né, no judiciário, né, os restos do amor vão parar no judiciário para que o judiciário diga quem tem razão e quem não tem razão. Né? E é muito curioso, porque todos os clientes dizem, eu só quero os meus direitos, mas estão sempre com a sensação de que estão perdendo algo, e aí entra de novo a psicanálise. O que estão perdendo? Estão perdendo? Quando ele fala dessa sensação de que está perdendo, que no imaginário dele, na objetividade do imaginário, da imaginação,
está perdendo patrimônio. Não, mas o que está perdendo é outra coisa. Mas é mais fácil atribuir, achar e falar que está perdendo, que o que está perdendo é da ordem do material. O que está perdendo é a estrutura, é o casamento. Claro, a gente está perdendo uma coisa, deixando uma coisa para trás para ganhar outra. Mas é muito comum isso, né? Os clientes sempre nos dizem assim. Bom, então, tem duas formas de separar, né? Por bem ou por mal, consensual ou litigioso. E dentro do consensual, o divórcio ele pode ser feito judicialmente ou extrajudicialmente. Tivemos uma mudança recente aí na política judiciária sobre isso, porque uma das perguntas que eu mais recebi é assim, compensa fazer o divórcio em cartório? Compensa, depende, porque para os nossos clientes, para ele tanto faz se é no cartório ou se é no judiciário. O que ele quer saber é a garantia, né, se ele terá as garantias, porque nós advogados somos contratados para dar segurança e garantia. Isso pode ser extrajudicial ou judicial. Depende do preço. Então, para o cliente vai interessar quanto é que nós vamos gastar com o divórcio, né, de custas processual. As custas processuais no cartório, e aí tem que fazer uma avaliação. E atualmente, quando eu disse que teve uma mudança nas políticas do judiciário, com a criação dos Centros de Conciliação Sejusc, né, que tem hoje, tá, em todas as capitais e em todas as cidades grandes, em muitas cidades, em que você faz o acordo, leva para ser homologado ali pelo juiz, e que nem custas tem. Né? Na maioria não tem custas judiciais. Portanto, nessa situação acaba ficando mais barato do que no cartório. Por isso que quando o cliente chega e pergunta, olha, é melhor judicial? Bom, temos que ver o custo disso, porque para o cliente ele quer saber resultado. Embora a advocacia não seja um trabalho de resultado, né? Mas nesse caso ele quer saber o resultado o que vai ficar mais barato, óbvio. Então, eu tenho feito a maioria dos divórcios atualmente, né? Teve uma época que eu fazia grande parte dos divórcios consensuais no cartório, mas atualmente tem feito no Sejusc, que tem facilitado por causa de custa. Mas lembrando que nem todo divórcio pode ser feito extrajudicialmente. Né? O cartório, o divórcio e também inventários que podem ser feitos em cartório, né? Tem que ser consensual e não pode ter filhos menores. Mas atenção, sobre filhos menores, nós já temos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, alguns regulamentos de algumas corregedorias estaduais dizendo que pode sim fazer, desde que a situação dos filhos estejam resolvidas ou estejam sendo discutidas, ou seja, separando a discussão do vínculo, né, com a discussão dos filhos. Então isso já é uma novidade. Bom, mas voltando aqui, o cliente quer saber o que é mais rápido, o que é mais eficaz. No cartório, qual a vantagem de se fazer no cartório? Se não tem bens, mais fácil fazer isso. Não tem bens, não tem filhos menores, no cartório, simples. Já fiz divórcio em 24 horas. Uma pessoa que precisava mudar e era consensual, não tinha nenhuma briga, fomos lá e fizemos em 24 horas. Agora, quando tem patrimônio, aí é de se pensar. Por quê? Porque primeiro, e essa é uma diferença fundamental para a gente explicar para os clientes, porque o advogado está querendo fazer no judiciário, às vezes é mais em conta, é melhor, é mais vantajoso, porque no judiciário você faz o texto do divórcio, estabelece a partilha, o juiz homologa e depois é que vai fazer a partilha. Ou seja, e a partilha, o procedimento da partilha, pagamento, né, dos impostos, que é um procedimento administrativo, ele tem sido demorado. Por exemplo, em Belo Horizonte, onde eu tenho grande parte dos meus processos, e a Secretaria da Fazenda está demorando 3 meses, 4 meses, é uma coisa até difícil explicar para o cliente. Mas, quando eu vou fazer em cartório, eu tenho primeiro, se vou fazer a partilha, eu tenho que fazer esse procedimento administrativo, o que demora bastante. Né? Então, às vezes não compensa fazer no cartório. Esse é um dos motivos, tá, gente? Isso é uma coisa importante de pensar, porque fazer no cartório é mais simples? Mas dependendo da situação, às vezes não é mais simples. Portanto, vamos pensar nisso sempre que formos procurados, porque se espalhou
nesse imaginário, né, de que fazer um cartório é muito simples. Bom, simples, não tem nenhum divórcio simples, a não ser esse que eu fiz em 24 horas, né? A pessoa precisava viajar, não tinha filhos, era consensual e não tinha nenhuma discussão, não tinha pensão, não tinha nada, era só a mesma dissolução do vínculo. Esse realmente foi simples. Mas uma outra coisa importante, um conselho mesmo que eu quero deixar para vocês no divórcio eu já falei primeiro, não advogar em causa própria, não advogar, né, para parente muito próximo que você tem uma contaminação emocional, mas uma outra coisa é a gente ser advogado de ambos. Isso não dá certo. No começo eu fazia isso, talvez vocês façam isso e qual é o problema disso? Não é que não pode, não deve por quê? Eu falo para os clientes. Porque às vezes chega e fala, não, é divórcio consensual, muito simples, a gente já conversou, está tudo acertado. Primeiro que nunca é simples, porque quando você vai começar a discutir aquelas cláusulas ali, começa a aparecer diferenças, que é normal, né? Mas por que aparecem essas diferenças? Primeiro porque o justo tem ângulos de visão diferentes. E a gente sempre sabe onde é que a coisa amarra, né? Em algum lugar, quando a história não está muito bem resolvida, agarra em algum lugar. Seja na discussão de guarda, de filho, convivência, pensão, né? Ou partilha, esses itens, que nós vamos destrinchá-los um pouco. Mas, então, chegam para a gente e falam, não, é muito simples. Eu já estabeleci no meu escritório que eu não faço isso. Eu já fiz, mas levei a pior. Porque, primeiro, e aí eu explico isso para os clientes, olha, quando eu sou advogado de ambas as partes, eu estou sempre ensejando fantasias em ambas as partes que estou puxando para um lado para o outro. Isso é muito ruim. Primeiro porque eu perco a autoridade. O advogado tem que ter uma autoridade. Autoridade, não nesse lugar narcísico, né? Mas é a autoridade no sentido de estabelecer uma relação, e aí eu introduzo uma nova expressão psicanalítica, uma relação transferencial. Transferencial é aquele relação de transferência, o cliente ele tem que ter essa confiança no advogado, porque o advogado é aquele que supostamente sabe. Estou falando supostamente porque isso é uma expressão psicanalítica, suposto saber, lugar do suposto saber. Então, o advogado, quando é procurado e o cliente contrata, porque ele supõe que o advogado saiba, que ele tem a fórmula e tal. Então, quando se estabelece essa relação profissional, né, da confiança, tem que ser, quando é com os dois, dificilmente isso acontece. Não se deve fazer, né? Como eu disse, repetindo, eu estou sempre ensejando fantasias que eu estou puxando para um lado ou para o outro. E outra, se eu vou dizer assim, olha, a pensão está alta, a pensão está baixa, qualquer um dos dois vai ficar insatisfeito. Então, isso não dá certo. E já aconteceu, inclusive, uma vez, há muito tempo atrás, fizemos, né, eu caí nessa bobagem de ser advogado dos dois, fizemos um acordo, fomos homologar. Naquela época, que aí tem uma evolução histórica também, antigamente não se homologava a separação, naquela época tinha separação judicial, divórcio, sem audiência do juiz, porque o juiz tinha que fazer uma tentativa, né, o Estado juiz tinha que fazer uma tentativa de que as pessoas não se separassem, etc, etc. E aí, fomos lá para a audiência. Chegamos lá, o juiz leu o acordo, né, falou, olha, é isso mesmo, os advogados, isso, são essas. A cliente, que é mulher, era que eu tinha sido procurado pelo marido, que disse, que contou essa história, que vocês devem conhecer bastante, que é assim, olha, o marido me procurou, dizendo, olha, tá tudo bem com a minha mulher, pode vir aqui, nós vamos gastar dinheiro com um advogado, só porque a única vantagem de se ter um advogado é que em vez de gastar dinheiro com dois, vai gastar dinheiro com um. Mas é um barato que sai muito caro. Então, esse exemplo que isso me traumatizou e eu quero trazer isso para vocês. Chegou lá na hora que o juiz foi ler aquelas cláusulas do acordo, né, tá aí, tudo bem, é isso mesmo? Ela falou, não é isso não, ele é advogado dele. Né? E eu fiquei com a cara no chão, claro que não homologamos o acordo, e aquilo não deu certo, e aí depois, e o pior, eu não podia ser advogado nem dele, porque eu já tinha sido advogado dela. Como é que eu vou ser advogado? Porque é bom que a gente explique isso para os clientes. Olha, eu como advogado dos dois, se não der acordo, e a gente não tem uma garantia total de que vai dar acordo, pode ser que brigue. E se tiver briga, se tiver litígio, eu não posso ser advogado de nenhum dos dois. Como é que eu vou ser advogado de uma das partes se eu fui advogado de uma delas? Né? Eu sei informações da vida dela, então não posso ser advogado dela. Então,
Gente, isso é uma coisa importante, são pequenos macetes, né? Pequenas informações assim que eu quero passar para vocês e que eu passo muito mais. Tem um curso sobre isso, vou falar daqui a pouco, né? As inscrições estão abertas e tal. Mas, então, isso é uma coisa importante de dizer para os clientes. Aí depois os clientes chegam e dizem, então tá, o que é um divórcio? Aí é bom para ajudá-los a organizar o pensamento, dizer assim, olha, os aspectos pessoais, nome, guarda, convivência, e a guarda e convivência, porque assim, quando não dá problema na questão econômica, dá problema no aspecto pessoal, que é também a consequência de uma relação de amor e ódio mal resolvida, né? Então, na questão da guarda, que hoje a regra é a guarda compartilhada, que aliás, ontem nós comemoramos 7 anos da lei da guarda compartilhada, né? E foi um grande avanço no Brasil. A grande questão da guarda compartilhada, do ponto de vista filosófico, né, ideológico, etc., é que ela quebra uma estrutura de poder. A guarda não é minha nem sua, ela é nossa. Bom, então tá, a guarda é nossa. Mas a guarda compartilhada ainda está historicamente sendo implementada no Brasil, né? Porque as mulheres ainda falam, não, eu deixo, eu não deixo. Quem manda ainda são as mulheres. Essa é a virada que precisa ainda acontecer. Por uma estrutura patriarcal, né? Por estarmos inseridos nessa estrutura patriarcal, onde há um mito do amor materno, onde se pensa, se sabe, se acredita que quem sabe criar filhos são as mulheres. E muitas mulheres, eu vejo, não sei se vocês já passaram por essa situação, até gostariam de deixar a guarda com o pai, ou deixar mais com o pai, mas não têm coragem, porque o que vão pensar de mim? Eu, a mãe, né, como se fosse uma mãe péssima, né? E são poucas que têm coragem de fazer isso. Mas se talvez muitos não conheçam, e isso pode complementar muito o raciocínio de vocês, um livro da Elizabeth Badinter, que escreveu O Mito do Amor Materno, que ela conta a história que na França as mulheres tinham filhos e eram retirados das mulheres e depois eram entregues grandes, ou seja, não tinha um instinto materno. E eu lembrei muito disso, não sei se vocês viram, está passando uma minissérie, uma série no Netflix que chama Versailles, né, que é a história do rei Luís XIV, e lá, o rei Luís XIV que tinha uma esposa, tinha amante e tal, mas o que eu quero dizer para vocês é que as mulheres tinham filhos, e lá mostra exatamente isso, que esses filhos eram retirados da mãe e eram criados por outras pessoas e voltavam depois de grandes, né? Então, quando eu li isso na Elizabeth Badinter, até achei um pouco de exagero. Claro que ela fez uma pesquisa, uma pessoa responsável, mas é isso mesmo. E em Versalhes, aí eu recomendo essa minissérie que eu acabei de ver e me lembrei muito disso, desse mito do amor materno. Bem, voltando, tudo isso era um parêntese que eu abri para falar sobre guarda de filhos, né, que hoje nós estamos ainda, apesar de comemorar 7 anos, ela não foi totalmente implementada. Qual é a grande questão da guarda compartilhada? É estabelecer essa convivência igualitária. Igualitária não precisa ser exatamente igual, né? Mas nós aprendemos uma coisa muito interessante com a pandemia. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? A pandemia, em razão da pandemia, muitos filhos, para não cortar o convívio com um e com outro, pai ou mãe, ficou 15 dias com um, 15 dias com outro, né? Ou então fazia um sistema de revezamento que não era muito comum. E isso deu certo, a pandemia mostrou, então, aliás, se é que se pode falar alguma coisa boa da pandemia, é isso, né? Primeiro nós estávamos aqui fazendo essa live, que a gente só descobriu isso, atentou para essa tecnologia, em razão da pandemia. Descobriu-se que é possível fazer uma guarda compartilhada em cidades diferentes com esse convívio virtual, né? Com a tecnologia, tem toda uma tecnologia à disposição disso, e que é possível fazer esse revezamento, esse compartilhamento, essa alternância. A guarda alternada ainda é vista com preconceito, e aí nós temos uma questão principiológica, que é a intervenção do Estado na vida privada do cidadão. Quem sabe mais? São os pais que vão estabelecer aquilo, ou é o juiz e o promotor? Né? É um absurdo o juiz e o promotor saber mais do que os pais, o que é bom para eles.
E o princípio da menor intervenção do Estado. Na minha tese de doutorado, eu desenvolvi muito esse princípio. O princípio é norma jurídica, é importante. Bom, mas tudo isso faz parte de um momento histórico que ainda está em evolução. E aí, a guarda compartilhada, o que seria o ideal hoje? Guarda compartilhada com residências alternadas. As crianças é muito bom para as crianças saberem que elas têm duas casas. Vamos dizer, mas precisa de rotina. Claro que precisa de rotina. A rotina será essa, de ter duas casas, né? As crianças se adaptam facilmente a essa rotina. O que elas precisam é que os pais não briguem por elas. O que elas precisam é que os pais convivam o máximo possível, né, com elas. Agora, isso é o ponto de ouro, né, o ponto-chave de uma separação. Patrimônio, tudo isso é objetivo, será entre os adultos, mas o ponto mais importante de um divórcio, de uma separação, é a guarda dos filhos. E que os pais, por mais que divirjam, por mais que tenham divergência em relação a outros assuntos, nesse aspecto, eles devem convergir. Porque o que faz mal para uma criança, gente, não é a separação dos pais. Claro, nós todos já sabemos disso, né? Faz mal para os filhos os pais que brigam. São os pais que têm essa disputa e que eu acho, sabe, que se pensasse verdadeiramente no interesse dos filhos, eles não brigariam. Bom, isso já melhorou, precisa melhorar mais. Nesse momento especial, né, que está comemorando 7 anos da Lei da Guarda Compartilhada, já evoluiu, mas precisa ainda melhorar, né? Que as crianças precisam conviver o máximo possível com seus pais. Eu nem digo genitores, porque às vezes não são genitores, são pais. E outra coisa importante para a gente começar a mudar, e aí de novo a psicanálise nos ajudando, as palavras têm significado e significante. Quando eu falo visita, é uma coisa, convivência é outra. Então, um pai jamais deveria aceitar ser chamado de visitante do seu filho. Ele é convivente, ele convive com seus filhos. Então, é muito comum, né, as mulheres falarem assim, olha, eu deixo o pai visitar. Duas coisas erradas. Primeiro, que não tem que deixar. Segundo, é que visitar. Não é visitar, é conviver, né? Mas isso ainda precisamos evoluir muito. O judiciário tem muitos juízes preconceituosos, Ministério Público, muitos, claro que tem muitos que alinham com esse raciocínio, mas vamos pensar que se a gente estivesse discutindo, falando isso em 2030, provavelmente nem precisaria falar isso. As nossas questões serão outras, porque isso as pessoas já terão entendido. E quando eu vejo isso, para ter essa visão histórica, eu vejo quando eu comecei a advogar, nenhum pai questionava, era aquilo, de 15 em 15 dias, não se falava em guarda compartilhada, todo mundo aceitava aquilo. Aí o pensamento veio evoluindo, modificando, e chegamos onde chegamos, precisamos avançar. Bom, isso é o divórcio, o divórcio consensual, né? E no divórcio consensual, no divórcio litigioso, vamos ter um estudo psicossocial, onde ele vai dar um balizamento para o juiz decidir sobre estabelecer a convivência. Uma outra coisa muito ainda do preconceito sobre guarda compartilhada é que eu estou realçando isso porque não posso deixar de falar, porque foi aniversário da guarda compartilhada ontem, né? Guarda compartilhada só em caso de consenso. Olha, se fosse só em caso de consenso, não precisaria de lei. As próprias pessoas resolveriam isso. Então, ela é exatamente para quando tem briga. Porque a briga, o juiz vai determinar e as pessoas vão... O que eu noto quando tem uma sentença de guarda compartilhada, os pais, eles vão ajeitando, eles vão aprendendo ali, né? Porque se eles não sabem por bem, vão ter que aprender por mal. Bem, então esses são os aspectos pessoais. E nas perguntas que eu recebo, né, que falando principalmente nesse aspecto, dos aspectos pessoais, a psicanálise ajuda muito a entender, né? Como? Sabendo alguns conceitos, nessa escuta, sabendo alguns conceitos, como o conceito de desamparo, né? Conceito de desamparo, de desejo, de inconsciente, né? E isso é o que me dá, inclusive, não só amplia a possibilidade, mas também
ela me dá muito prazer de fazer isso, porque o nosso trabalho, é importante que a gente tenha essa consciência, o nosso trabalho como advogados é um trabalho também de ajuda, né? Que bom, quando der para ganhar dinheiro, melhor ainda. Bem, mas qual é a dificuldade que você tem, né, para fazer um divórcio? A maioria fala que a grande dificuldade é na questão da partilha. A partilha, porque a partilha ela dura muito tempo. Então, ainda bem que o CPC de 2015, ele modificou o sistema processual e, claro, que atinge, né, o divórcio que pode ser feito, pode ter mais de uma sentença, pode ter várias sentenças, nós podemos fazer negócios processuais, os advogados podem, vamos suspender o prazo, os advogados podem fazer isso, né? É uma inovação importante do processo judicial. Suspender o prazo, por exemplo, mas pode ter outros negócios, né? Mas a partilha, ela às vezes dura anos, décadas, né? E ela só chega no final quando chega num acordo. Porque às vezes aquilo lá passa décadas de litígio, aquilo dá uma canseira tão grande que as pessoas acabam chegando no lugar. Mas nós temos alguns mecanismos para acelerar essa partilha, né? Por exemplo, fazer a cobrança dos frutos do patrimônio comum, né? Que podemos chamar até de aluguel. Nem sempre os frutos são aluguel, mas aluguel é o típico fruto da propriedade comum. Eu vou, na sequência, responder algumas perguntas que chegaram aqui sobre isso. E aí os frutos da propriedade comum, podemos fazer, por exemplo, pedir uma prestação de contas da administração dos bens do casal. Nós podemos, por exemplo, falar, e aí é uma conexão do direito de família com o direito penal, que é falar da violência patrimonial. É muito comum que uma das partes, geralmente a parte economicamente mais forte, historicamente os homens, eles soneguem informações, dificultem a partilha, fraudem a partilha, tudo isso, né? Agora, o que fazer com isso? Né? Nós podemos, aí é uma esfera penal. A Lei Maria da Penha tem um artigo lá escondidinho que quase ninguém usa, que é a violência patrimonial. Sabemos que a violência, muitas mulheres sofrem violência patrimonial, não só psicológica e física. Mas isso é pouco usado, não sei por que é pouco usado. Vamos usar mais a violência patrimonial. Esse, então, é um dos macetes para falarmos para acelerar a partilha, né? Bem, eu vou responder algumas perguntas, mas só concluindo, então, o aspecto econômico, que é da partilha, que é isso que eu falei, e o aspecto da pensão alimentícia. Se está tudo bem numa coisa, nos outros itens, no da pensão sempre é problemático, porque história de pensão, né, já falei e repito, quem dá sempre acha que está dando muito e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. É um inferno, porque o justo, como eu disse, tem ângulos de visão diferentes, né? E o justo é relativo. E tanto é que um juiz, quando ele vai dar uma sentença num processo de alimentos, um juiz ele fixa R$2.000, por exemplo. O outro juiz, no mesmo processo, com as mesmas provas, fixaria R$3.000. Por que isso? Claro que o juiz, dentro do poder de arbítrio, ele pode fazer isso, tem nada ilegal, né? Ele está fazendo dentro da lei. Mas é que o juiz, ele é imparcial, mas não é neutro. Neutralidade não existe. Então, isso é só um parênteses para poder dizer, olha, pensão alimentícia é um inferno, né? Porque sempre ninguém tem uma das partes insatisfeita, seja porque está pagando muito, seja porque está recebendo pouco. Mas é assim. E uma novidade em relação à pensão alimentícia, que eu não posso deixar de falar, que é uma criação doutrinária e jurisprudencial, ainda não é lei, que é a pensão compensatória, né? Depois nós vamos falar especificamente sobre isso, mas a pensão compensatória é uma forma de compensar o desequilíbrio econômico, que pode ser em qualquer regime de bens, pode ser no regime da separação de bens, pode ter pensão compensatória. Um casal viveu 30 anos e teve um padrão de vida X, e depois com a separação, geralmente a mulher,
teve mesmo trabalhando, ela teve um padrão de vida, o seu padrão de vida caiu bastante. Ela pode receber uma pensão que não é uma pensão convencional. E aí nós começamos a nomear assim, pensão convencional, que é a pensão alimentícia tradicional, comum, e a pensão compensatória. Mas a maioria das pensões compensatórias, que isso o pensamento jurídico evoluiu, a jurisprudência evoluiu, tem sido dado, e isso tem sido, inclusive, um incentivo, uma determinação, uma forma de acelerar o processo. Os juízes, muitos tribunais têm dado, o STJ, inclusive, em várias decisões, já determinou a pensão compensatória até que se partilhe os bens. Aí depende do regime de bens. Então, é diferente dessa pensão, que seria uma pensão mais humanitária, no caso do regime da separação de bens, que teria direito, e dessa pensão até que se partilhe os bens. Aí terá que ser o regime da comunhão parcial ou comunhão total, né? Então, esses são os aspectos do divórcio, pessoais, econômicos, que a gente vai falar sobre isso, que nós falamos sobre isso, que nós devemos falar isso para os clientes, né? Porque isso ajuda a organizar o pensamento deles, ajuda a se organizar internamente, né? E nós temos que respeitar o tempo do cliente. E aqui eu já respondo uma primeira pergunta, que eu vou dizer que é uma pergunta que chegou para mim aqui, que tem a ver com esse tema que eu estou falando, que é do Fernando César, professor Fernando César. É aconselhável o advogado tentar a reconciliação do casal que está querendo se divorciar? Olha, eu tenho um texto sobre isso que eu escrevi, porque eu penso nisso há muito tempo, sabe, Fernando, assim, que nós não podemos ser moralistas. Por exemplo, chegam clientes para nós com histórias completamente diferentes de nossos valores. Eu posso ser religioso, não ser religioso, eu não posso colocar os meus valores particulares ali. Então, eu não posso querer que o cliente se divorcie, ou mesmo que não se divorcie, entende? O desejo não pode ser meu, tem que ser dele. Eu tenho que apoiá-lo. Claro que quem tem filhos tem uma responsabilidade, eu sempre falo isso, quem tem filhos tem uma responsabilidade maior com a manutenção do casamento. Mas isso não significa que tem que ficar casado a qualquer custo, né? Às vezes a separação, ela pode não ser um desejo, mas é uma necessidade, né? E aí a importância de nós separarmos desejo de necessidade, né? É muito importante isso. Mas aí, voltando a essa pergunta, assim, até que ponto nós vamos dizer, como os juízes diziam antes, né, isso agora já está ficando um pouco para trás, mas eu lembro que eu tinha um divórcio consensual, na época de separação judicial, e nós íamos na frente do juiz, o juiz tinha um juiz que tentava, que quase que impedia o divórcio, tentava de todo custo. O que acontece é que quando esses clientes chegam para nós, eles já estão lá na frente, eles já elaboraram aquilo. Eu sempre, quando eu vejo, Fernando, que há uma possibilidade de não separar, eu incentivo a não separação. Porque eu vejo que a conjugalidade é possível, sabe? E aí eu lembro, às vezes as pessoas estão se separando por um mal-entendido. É possível desfazer o mal-entendido. Como é que se desfaz o mal-entendido que gera tanto mal-estar? Falando dele, né? Casamento não é fácil, não é o casamento de todos, não é o meu, seu e do resto do mundo, né? É lutar pelo amor diariamente, né? Que é necessário. Mas quando eu falo isso, eu falo para os meus clientes também uma coisa que ajuda muito para entrar nessa baliza, se vão separar ou não. Eu lembro de uma frase do Nietzsche, que é contada tem um autor que é Afonso Romano Santana, que falava disso, assim, o Nietzsche dizia isso, que a medida para saber se você é capaz de ficar casado com alguém, né, se você quer mesmo separar, porque o que faz um casamento acabar? É um mistério, né? São as neuroses do dia a dia, né? É porque você começou a implicar com o outro, mas eu acho que uma pergunta boa para todas as pessoas se fazerem, para saber a medida,
se é bom ficar casado ou não é se você consegue se imaginar lá na frente, velhinho, sentado, conversando, porque tudo passa. As brigas, até o sexo, né, o ato sexual, não a sexualidade. A sexualidade começa com a vida e termina com a morte. Outro conceito de psicanálise para a gente aprender e entender isso, né? Mas tudo passa. O que é de real? Porque a gente briga, às vezes, por valores que... As brigas do dia a dia são neuroses desnecessárias, né? E, aliás, eu acho que quando as pessoas se separam é quando deixam que a neurose fique maior do que o amor. O amor tem que ser maior. E a medida do amor, para você saber se é ali, se você é capaz de ficar casado com uma pessoa, você consegue imaginar daqui 30 anos sentado conversando, porque o que fica é a conversa, é o afeto, né? Esse companheirismo e tal. Então, acho que isso é uma medida boa, uma boa conversa para a gente ter com os clientes, sabe? Assim, o que é que mantém? Eu fico muito satisfeito, mesmo que perca dinheiro, mas nem tudo é dinheiro, né? Embora a gente precise de dinheiro para sobreviver, mas eu fico muito satisfeito quando os clientes não se separam. E é preciso também entender o tempo do cliente, né? Às vezes ele vai ali buscar informações, mas vai demorar para divorciar, ele vai elaborar, ele vai buscar aquelas informações, vai digerir e depois volta, né? Mas, assim, o que eu sei é que nós não podemos ter essa posição moralista, assim, separa que é bom, não separa que é bom. Não, ambas são posições moralistas, mas nós podemos e temos, e eu me sinto nessa obrigação de fazer essa reflexão ética com os clientes, sabe? Bom, então é isso. Vamos continuando aqui, porque a gente já estamos bastante avançados, né, na nossa live. Tem muitas perguntas que chegaram. Tem perguntas aí, Felipe? Não, Felipe, meu filho que está aqui. Eu vou responder uma que chegou, eu respondi uma que chegou antes, uma agora que chegou ao vivo. E depois eu continuo com a live. Vamos lá, vamos escolher uma que chegou ao vivo e depois a gente volta para os que mandaram antes. Pela ordem aqui, a Natália Barbosa Andrade. Fala sobre essa resolução do CNJ sobre o nome na certidão dos filhos. Ah, tá. Natália, muito bem lembrado. Eu, nas aulas, e se você quiser, essas aulas estão disponíveis ainda, sabe? Eu trago o trecho dessa resolução, a resolução, agora me esqueci o número dela, se alguém lembrar pode colocar aí pra gente. Há 2 anos atrás, o Conselho Nacional de Justiça fez uma resolução que resolveu essa polêmica. Não sei se você já tinha passado por isso, se vocês já tinham passado por isso, ó. A mulher voltará a usar o nome de solteiro. Tá, ok. Vai mandar de averbação para o cartório de registro civil. Tá, mas juiz, eu quero mandar de averbação para a certidão de nascimento dos filhos. Os juízes diziam, a maioria deles, não, isso não é que não, vai para a vara de registro público. Ou dizia, alguns davam. Então, tinha que entrar contra o processo. Olha que inferno, olha que ridículo. O CNJ acabou com isso. Olha, com a certidão, com o comprovante do divórcio, você pode ir diretamente no cartório e falar aqui, ó, muda aí. E eles têm que mudar. Não só na certidão de casamento, e não só em decorrência do divórcio, mas em caso de viuvez, por exemplo, mas também na certidão de nascimento dos filhos, tá? Daqui a pouco eu vou ver se eu lembro o número da resolução, mas nessas aulas que eu dou, eu esqueci agora o número da resolução. Bem, vamos lá. Mas eu queria, gente, também passar para vocês, trazer umas informações desse curso que eu dou, né? Porque na semana passada eu abri as vagas para a última turma do meu curso de Direito de Família, Teoria e Prática, né? Onde que eu chamo de clínica, que eu chamo de clínica do direito, né? E que tem anos que eu venho preparando esse curso, né? E enfim, o curso está aí no ar, quem quiser. E aí eu resolvi abrir essas vagas novamente, eu tinha aberto semana passada, porque muita gente falou, olha, eu não vi, eu perdi essa e tal, pelo amor de Deus, faz isso, eu quero muito fazer o curso, então eu resolvi fazer isso de novo. Então tá, para quem quiser aprofundar nessa minha metodologia, né, e começar o ano de 2022 com tudo e alavancar sua carreira, porque tudo que eu falo lá dessas teorias, nada disso terá sentido se não for para dar um resultado prático, inclusive para melhorar o seu escritório, para que você possa ser um novo advogado. Imagina, isso pode fazer um upgrade na sua carreira, né? E acho que vale a pena você conferir lá, tá?
São 30 horas a aula, né? E são 14 módulos que passam por toda a teoria e prática. Tem um módulo específico que eu conto. E eu dou todo o material, né? Eu mando contrato de honorários, tem uma ficha de atendimento. Então, o mais interessante, você vai aprender um jeito de advogar diferente de tudo, que é a partir da psicanálise, de alguns conceitos de psicanálise, que qualquer um pode aprender, coisa simples. O Freud já inventou a roda, você não precisa inventar a roda, nem eu estou inventando a roda, só estou dizendo para vocês que é possível isso, né? Falar também sobre planejamento sucessório, mostro do modelo de contrato, de testamento, ensino, inclusive, uma técnica para atender clientes, tá? Além disso, vai ter 3 aulas ao vivo comigo, né? E o valor desse curso, eu estou mantendo o valor do desconto, né? Que é para vocês, que você pode pagar se você for pensar, eu não sou muito bom para isso não, mas tem uma maneira, uma história depende de como ela é contada. A gente fala isso para os clientes, né? Tanto é que tem 2 versões que fazem versões, porque é a maneira de contar a história. Então eu vou contar uma história boa para vocês. É R$5 por dia. Como são 30 horas, isso dá 155 em 12 vezes, que vocês podem pagar em 12 vezes, né? E para quem diz que está sem dinheiro, isso não é desculpa, porque R$5 por dia, imagina, menos do que o café que você toma à tarde. E se for pagar à vista, tem um desconto, tá? Você pode ver aí no link da bio, tem vários, e o Adriano, que é da equipe, pode colocar aí para vocês outras informações. Mas se quiser pagar à vista, né, um curso lá pela Hotmart e se você comprou o curso, não gostou, você pode devolver o dinheiro, satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta, né? Acho que eu estou tão convicto de que isso é bom que eu posso fazer isso, né? São poucas vagas, né? Restam algumas, não são muitas não, restam poucas vagas. Se você tiver interesse, vai agora mesmo lá no link da bio e já tem um link para você fazer essa matrícula, tá? Vamos ver. E se tiver, nós vamos ter a primeira aula ao vivo agora no começo de janeiro. Ela seria agora essa semana, mas em razão de que algumas pessoas que não, por algum motivo não conseguiram fazer o pagamento, pediram esse adiamento e eu estou adiando. E então logo nós vamos ter essas aulas ao vivo e mais, então assim, sugiro, escreve agora, se arrepender depois devolve o dinheiro, então, tá? Sim, vamos ver. Farias perguntou, acabei de passar no AB, é válido fazer o curso já que sou iniciante? Sim, principalmente para quem está, porque esse curso assim, para quem está começando vai ter todos os macetes, já entra com uma vantagem muito grande em relação aos outros. E para quem já está lá na frente, vai não só reciclar, mas ver um novo olhar, né? Um novo olhar sobre a advocacia de direito de família a partir dessas técnicas de psicanálise. Então, assim, esse curso é tanto para quem está começando, como para quem está já lá na frente. Eu tenho alunos, aliás, os alunos são, na maioria, advogados, mas não só advogados, tem assessores, tem juiz, tem promotor, mas a maioria, grande parte, de pessoas que já estão na estrada há algum tempo, mas tem muitos alunos iniciantes. Eu acho que esses alunos que estão iniciando, eles vão acabar aproveitando muito mais, porque já vão entrar numa cultura nova, né? Que isso aí é uma mudança de cultura, um novo paradigma que eu estou trazendo, né? Bom, então, vai lá e se inscreva, veja, né? Se arrepender, tudo bem, eu devolvo o dinheiro. E para quem quiser fazer a matrícula hoje, eu tenho 2 presentes. Os alunos que fizeram a inscrição hoje vão ganhar um livro, que é esse aqui, esse meu dicionário, né, que eu mandarei autografado para vocês, com dedicatório e tal, nesse dicionário. E além do livro, você vai ganhar, isso aí é uma coisa que não só vocês estão fazendo, mas os que fizeram também na semana passada, vão ter uma aula com o professor Marcos Salomão. Vai ser muito legal esse upgrade, esse plus aí, né, dessa aula, que é sobre os aspectos práticos do registro de imóveis na partilha, né? Então, o professor Marcos Salomão está fazendo a gentileza de dar essa aula. Então, além das aulas comigo, teremos aulas com outro professor. E essa aula que envolve a compreensão das matrículas e transcrições no registro civil, no registro de imóveis, né, das escrituras, porque tem uma conexão muito prática. Essa
parte do direito patrimonial, né? Essa conexão prática do direito de família com o direito imobiliário, é uma coisa que nós precisamos explorar mais, assim como com o direito empresarial, né? O direito de família faz essas conexões todas, né? E então, se você não... e essa aula vai ser muito legal, eu inclusive vou aprender muito com ele, né? Se você não conhece, o professor Marcos Salomão, ele é um profissional que descomplica o registro de imóveis, é muito legal isso, né? Ele é registrador de imóveis há mais de 24 anos, registrador civil também, né? E dá aula há muitos anos, né? E esta aula é uma das mentorias dele, que você, se você fosse pagar por ele, não seria menos que R$1.000. Então o professor Marcos Salomão está dando essa dica, né? essa canja aí para nós, né? Bem, então se inscreva lá. Enquanto isso, enquanto vocês vão fazendo inscrição, pensando, vão responder as perguntas. Vamos começar respondendo agora alguma que está aí ao vivo. O que tem aí, Felipe? RM Botelho, o divórcio prestativo pode ser feito em cartório? Divórcio deve ser potestativo, né? Então, explicando o que é divórcio potestativo. É porque, como disse numa decisão, como está estampado numa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo recente, um não querendo, dois não ficam casados. Então, o divórcio é um direito potestativo. Não adianta a outra parte não querer ficar casada. Antigamente era assim, tinha discussão de culpa, enrolava o processo. Hoje não adianta. O divórcio pode ser dado liminarmente e pode ser, inclusive, com citação eletrônica, que é uma outra questão que eu falo lá nas aulas. Inclusive, podemos destrinchar isso nas aulas ao vivo. Mas o divórcio, por enquanto, ainda não se pode fazer o divórcio, esse divórcio unilateral, né, em cartório. Mas tem um projeto de lei autorizando isso. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ano passado, expediu, né, por ordem lá do então corregedor, o desembargador Jones Figueiredo, uma norma autorizando isso. Mas aí ela foi cassada pelo CNJ. E isso está ainda em evolução. Acredito que em breve, se a gente estivesse fazendo essa live em 2030, a pergunta seria sim. Mas como nós estamos em 2021, indo para 2022, a resposta é não. Espero que em breve sim. Vamos, tem mais alguma pergunta aí sobre o curso? Eu tenho muitas aqui, gente. Vamos. Lailton Duarte. Vamos lá. Por que se confunde tanto guarda compartilhado com regime de convivência alternado? Pois essas palavras também estão em evolução, porque, primeiro assim, nós temos 4 tipos de guarda, né? Eu sou um dos poucos autores que fala isso. A maioria fala guarda unilateral, guarda compartilhada, guarda alternada e guarda nidal. Nidal de ninho, que não temos tempo para falar sobre isso aqui, mas a regra é a guarda compartilhada. As pessoas têm preconceito com guarda alternada, porque primeiro tinha preconceito com guarda compartilhada, mas tiveram que engolir isso. E aí começou a guarda alternada. A pandemia até viu que em alguns casos funciona. Em alguns casos funciona. Eu falo disso aqui nesse meu livro, né? Não sei se vocês quiserem detalhar também. Acabou de sair a 3ª edição, onde eu falo disso e trago estudos sérios na Europa, falando, que no Brasil nós ainda não temos, falando de guarda compartilhada com residências alternadas, tá? É um preconceito, né? E isso, na verdade, cada caso é um caso, né? Em algumas situações a guarda alternada pode ser boa, mas o que eu tenho trabalhado aqui, na maioria das pessoas tem falado, é a guarda compartilhada com residências alternadas, né? Bom, vamos lá. Kelly Leite Almeida. Na guarda compartilhada é obrigatório que a criança fique por determinado tempo na casa de cada pai? Não necessariamente. Cada caso é um caso. Usar a guarda compartilhada, o espírito da guarda compartilhada é importante e essa é a evolução da cultura, que a gente incorpore o espírito da guarda compartilhada. Igual é importante que nós incorporemos o espírito da mediação. Mais importante que a mediação é o espírito da mediação. Então, o espírito da guarda compartilhada é compartilhar o cotidiano. Então, pode ser assim, olha, o pai leva e busca o menino na escola todo dia, um leva, outro busca e tal. Enfim, que ele passe a ter esse convívio diário. Mas não tem na lei, né? O que a lei diz é um convívio equilibrado, se estabeleça uma cidade base. Isso é uma questão importante, porque se não se estabelece a cidade base, depois fica fácil de um dos pais mudar, geralmente a mãe mudar de cidade. Então, esse aí fica um macete e uma
Informação importante. Enquanto a gente vê outras questões, tem mais aí, Felipe? Oiê, Ivone. Boa noite. Gostaria de saber se na guarda compartilhada como fica a questão dos alimentos. A mãe não tiver condições e o pai oferir renda alta. Tá, a guarda compartilhada, ela não interfere em nada, ou não deveria interferir em nada nos alimentos. Tanto é que muita gente é contra a guarda compartilhada, porque muita gente fala de guarda compartilhada para não pagar alimento. Não tem nada a ver. Os alimentos são devem ser pagos por ambos na proporção de seus ganhos. Se a mãe não ganha nada, ou se tem um rendimento muito baixo, é óbvio que é o pai que vai ter que pagar mais, né? E, aliás, eu trago aqui uma novidade dos alimentos, porque uma das coisas dos alimentos é a incidência de uma carga tributária, imposto de renda sobre ele. O IBDFAN entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do imposto de renda sobre ele. Nós já estamos com alguns votos ganhos e o julgamento está marcado para o começo do ano que vem. Então, início do ano que vem, a gente vai ter alguma modificação nisso aí, na incidência da carga tributária sobre pensão alimentícia, tá? Vou respondendo aqui, que eu vou alternando. Uma minha, uma que chegou antes e uma que está agora. Da Juliana Vasconcelos. Não sei se Juliana está aí, Juliana. Assim, como faz para partilhar a posse de um imóvel que só tem compra e venda e o ex escondeu esse documento? Como proceder? É possível, sim. Nós tivemos uma decisão recente do STJ e que lá no meu curso eu trago essa decisão, a gente fala sobre isso. Se quiser, a gente pode falar disso na aula ao vivo. Então, é possível, sim. Pega essa decisão lá do STJ, que eu não me lembro o número agora, mas eu mando isso, inclusive, como material complementar. E aí, vou responder mais uma aqui, depois a gente volta lá para ao vivo, que é a Maria José Santana. Pode pedir aluguel de um ponto comercial até a partilha? Único a ser partilhado, o ex colocando dificuldade? Sim, claro que pode. Porque se o imóvel, seja ele comercial, residencial, se a propriedade é comum do casal, a propriedade dá frutos. Qual fruto? Aluguel. Pode sim. Então pode pedir sim, Maria José. Bom, vamos lá. Tem alguma aí? Tem. Cláudia Costa. Cláudia Costa. Professor, pode-se usar a violência patrimonial nas ações de alimentos, no caso do pai que está ocultando seus rendimentos? Sim, a violência patrimonial, e isso é isso é um pensamento em construção, em evolução. Eu entendo que sim. Eu fiz se alguém quiser aprofundar um pouco mais, eu fiz no canal do YouTube, tem lá o meu canal do YouTube tem um programa que eu chamo lá Diálogos, onde eu convidei algumas pessoas para poder debater vários assuntos. Um deles, eu convidei um promotor de justiça do Ceará, onde nós falamos em que esse assunto é muito importante para ele, da violência patrimonial, mas enfim, eu entendo que sim, e isso é uma coisa ainda pouco explorada, precisamos avançar mais nisso, mas entendo que sim. Vamos lá, mais uma aqui, da Flávia Barreto. Tá aí, Flávia? Espero que sim. Se levar todos os móveis e utensílios, é devido também aluguel, assim como é no imóvel? Sim, o aluguel é referente ao imóvel. Agora, se levou móveis e tal, pode até cobrar sobre isso. Só que isso é muito difícil, como é que você vai mensurar, né? Eu nunca vi isso, mas não é impossível. A dificuldade é a dificuldade prática de mensurar, se é essa a pergunta, a questão, tá usando os móveis lá, né? É difícil mensurar isso. Mas enfim, mesmo se tiver retirado, é possível. Por exemplo, eu saí de casa, levei os móveis, e a outra pessoa teve que remontar a casa, mas está no imóvel? Sim, deve aluguel, sim, Flávia, né? E aí, complementando a pergunta da Flávia, né, o ex-cônjuge pode sair do imóvel e levar tudo que era, casa? Não pode. Ele pode levar os bens, objetos pessoais. Todas as decisões judiciais sobre isso, né, sobre retirada, sobre saída, sobre autorização, é sempre assim, retirada pode levar os objetos pessoais, porque essas bens móveis, isso será objeto de partilha e daquela discussão eterna lá. Vamos adiante. Mais perguntas aí, Felipe? Helder Placas. Helder. Doutor, e no caso de divórcio, quando união parcial de bens e o casal tem bem imóvel no exterior, como funciona? Bom, da mesma forma, se é comunhão parcial, se aquele bem é comum do casal, terá que ser partilhado lá.
Agora, como partilhar o imóvel no exterior? Aí é um pouco mais complicado, porque você pode fazer você vai fazer isso naquele país de origem, talvez seja melhor fazer lá, ou então vai bem mais rápido, né, fazer isso lá. Eu estou trabalhando atualmente num caso assim, um casal que mora nos Estados Unidos e tem bens nos Estados Unidos e bens no Brasil. Nós estamos fazendo 2 divórcios, olha só. Eu pensei muito nisso, será que é assim, não é? E cheguei à conclusão, discuti com várias pessoas. Então tem o divórcio aqui no Brasil, onde esses bens estão sendo partilhados aqui, e essa minha cliente tem o divórcio lá nos Estados Unidos, onde estão sendo partilhados os bens dos Estados Unidos. Essa é a maneira mais simples, né? Então, vamos lá. Vou agora uma daqui da Viviane Guimarães. Compartilhar imóveis que não tem nenhum documento ou registro. Viviane, essa é mais ou menos a mesma pergunta da Juliana, né? Que é possível, porque o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, já disse que é possível. Pega essa decisão lá, ou então depois a gente manda, isso está fácil de encontrar, né? A Nancy Andriga, uma decisão recente dizendo que é possível fazer essa partilha ainda que não tenha o registro. Mas vamos destrinchar essa novela, isso aí vai ser muito importante nessa aula que o professor Marcos Salomão vai dar para a gente sobre registro de imóveis. Isso aí ele vai dar todos os caminhos e dar uma descomplicada nisso. Vamos adiante. Mais aí, Felipe? Tem. Giovanni Detone. A mãe tem a guarda unilateral provisória e quer mudar de cidade com a sua filha. Como proceder? Tem que esperar o fim do processo? Tá, então, a mãe tem a guarda provisória, né? Se é guarda compartilhada, a rigor não poderia mudar. Mesmo na guarda única, quando é guarda unilateral, a rigor não poderia mudar. Mas é mais fácil. Para mudar, ela precisa ter uma justificativa muito grande. Não necessariamente precisa esperar o final do processo, porque o processo pode demorar 5 anos, 10 anos, aí a guarda às vezes até já acabou, né? Tem gente que brinca que o problema do menor só se resolve quando o menor fica maior. E nesse caso arrisca o menor ficar maior. Mas então não é necessário esperar o fim do processo. Vamos ver aqui uma pergunta do Glaucio Quara. Glaucio, não sei se você está aí, mas é o seguinte: a pessoa se furta a indicar os investimentos feitos na constância da relação. Cabe se esbajude no processo? Sim. Então, é uma maneira eficaz. Isso foi uma evolução, né, no procedimento do divórcio, porque as pessoas se escondem. Como não tem segredo de justiça para a justiça de família, e é bom que a gente fale isso para os clientes, que esses dias um cliente deixou de propor uma revisional de alimentos porque ele ficou com medo do sigilo bancário dele ser quebrado, em vez de diminuir, ter aumentado. Então, é bom a gente dizer isso para os clientes. Não existe segredo de justiça para a justiça de família. Mas nesse caso, Glaucio, sim, é possível. E aí o juiz, ele pode ele vai buscar essas informações, fazer bloqueios. Aliás, isso deve ser pedido, pode ser pedido liminarmente, inclusive, né? E os juízes geralmente dão. Vamos lá, tem mais perguntas aí, Felipe? Tem mais. A dever Manuel Olímpio. Manuel Olímpio, advogado. Guarda compartilhada pode ser substituída por obrigação de visitação? Pois a guarda... bom, primeiro, obrigação de convivência, né? Vamos mudar um pouco a palavra aí, porque você vai começando... Mas eu estou falando aqui, mas eu sei, a maioria das pessoas ainda falam visitação, né? Isso pegou, só que a gente precisa mudar isso. Eu, por exemplo, quando eu vou falar, eu já dou uma travada, assim, não consigo mais falar visita, mas demorei, mas todo mundo pode começar a apreender esse novo vocabulário, né? O direito de família tem um novo vocabulário, um deles é assim, vamos substituindo, porque a palavra tem significado, significante, então, substituir, né, essa obrigação de convivência. Na verdade, o nome da guarda compartilhada ele só é importante porque ele tem esse simbolismo dessa quebra de estrutura, né? Não é minha nem sua. Mas o que vai mandar, o que vai determinar, que é no exercício do poder familiar, que é como fazer essa convivência, como é que vai ser esse regime de convivência, né? Isso é que é importante. Vamos, eu não sei se respondi, mas uma sugestão só para a gente ver que tem gente do Brasil todo, quando você se identificar aí na live, se quiser, fale de onde porque isso fica mais legal, né? Pra gente ver que tem gente do Brasil todo e eu fico muito emocionado com isso. A gente está aqui falando com o Brasil todo. Vamos lá. Tem mais alguma aí? Tem.
Adegina da Silva. Como fica um caso de guarda compartilhada se a criança rejeita a convivência com o pai ou com a mãe? Primeiro, é preciso ver por que ela rejeita isso, né? Será que ela rejeita porque ou a criança... Tem vários fatores, são muitas perspectivas, né? Primeiro, se ela rejeita, pode ter alienação parental. Se ela rejeita, pode ser que esse pai esteja fazendo um mau uso do seu exercício do poder familiar, como, por exemplo, abuso sexual, né? E abuso sexual, ele acontece nas melhores famílias, gente. Isso, se vocês têm meu livro, vocês vão pegar lá a indicação de vários filmes, porque ao final de cada capítulo desse livro, eu indico filmes correspondentes aos temas. Então, alguém que quiser aprofundar isso, porque eu penso no direito não só pela perspectiva da psicanálise, mas também pela perspectiva da arte. Por exemplo, quando nós vamos atender os clientes, é bom às vezes indicar algum filme, isso ajuda muito o nosso trabalho. Às vezes é bom indicar algum texto, né? Por exemplo, eu aqui, eu sempre indico, eu dou, né? Porque são textos que eu escrevi, eu imprimo e dou para o cliente ler. Tem um texto aqui sobre o fim do casamento. Sabe, a pessoa vai, aquilo ajuda muito o nosso trabalho. Isso, claro, eu não estou dizendo que o meu texto é um texto literário, nem precisa ser um texto literário, mas esses textos que eu escrevi, que são textos antigos, mas que estão valendo até hoje, ajuda muito. Então, saber por que a gente tem primeiro que se questionar por que a criança não quer ir com o pai ou com a mãe. Tem alguma coisa errada, né? Então, agora tem como obrigar? Tem como obrigar. Agora, mas antes de obrigar, a sensatez é investigar o que tem, por que a criança não quer ir com o pai ou com a mãe. E atenção, muitas vezes as crianças não vão com o pai e com a mãe e reproduzem um discurso de um dos pais para não ir e você acaba acreditando naquilo. Por isso que às vezes, aí nesses casos, quando tem litígio, é preciso ir para um estudo psicossocial para desvendar esse mistério. Vamos adiante, temos ainda perguntas aqui e hoje eu quero ver se eu respondo todas. Vamos lá. Tem mais uma só. Tá. Por enquanto. A retirada de imóveis configura violência patrimonial? É do Lailton. Lailton, sim, a sonegação, a fraude, né? Por exemplo, eu entrei hoje mesmo no plantão, né? Porque nós advogados a gente não para nunca. E agora, nessa época de fim de ano, o que acontece? A mãe não entregou o menino, o pai não entregou, né? E a gente... então, hoje eu despachei uma petição, né, com o juiz em que ele, para poder falar da fraude, né, e de fazer bloqueio de bens. Então, é possível que a gente consiga essas coisas até mesmo agora no plantão judiciário. Bom, vamos lá. Rapidinho, sim, só. mais um. Onde está disponível o texto sobre o fim do casamento? E fantástica a dica do texto do filme. Não, isso não é uma pergunta do filme. São muitos filmes aqui, ó, no final de cada capítulo tem esses filmes. Esse texto, O Fim do Casamento, está lá no meu site, mas para quem faz o curso, eu dou esse material, né, explico o momento, esse tem a ver com isso, tem a ver com isso, mas lá no meu site vocês podem acessar também. Se não acessar, reclame aqui, tá? Bom, até que apareça outra, e talvez não apareça, e aliás nós já estamos há muito tempo aqui, ultrapassando o nosso tempo, mas tem aqui uma pergunta do Marcos Reis. Não sei se o Marcos está aí. Como comprovar a renda do cônjuge se ele é sócio da empresa, mas não recebe valores delas, né? Isso é um problema, se não recebe. E aí, para comprovar a renda para efeito de pensão alimentícia, gente, nós criamos, a jurisprudência criou, até por incentivo, por instigação dos advogados, uma expressão que a gente chama de sinais exteriores de riqueza. Olha, aquela pessoa ali, coitada, ele ganha R$2.000 na carteira, mas só o condomínio que ele paga do apartamento dele é R$3.000. Nas redes sociais, e atenção, prestem atenção, as redes sociais hoje se tornaram uma grande fonte de pesquisa, né, para fixação de pensão alimentícia. Então vamos explorar isso. Tem gente que já é mais esperto, sabendo disso, não posta nada, mas tem muitos caem, se traem pelo narcisismo. Aliás, narcisismo é uma expressão psicanalítica muito importante para a gente entender essa questão
jurídica das separações. Tem um texto meu lá no meu site, foi o meu último texto sobre narcisismo. Dá uma lida lá que vocês vão entender melhor como é que o narcisista se trai, né? E, então, como é possível comprovar pelos sinais exteriores de riqueza, né? Bom, vamos encerrando. Tem aqui mais uma do Olavo Rebelo. Não sei se está aí, Olavo. Vamos lá. Após separação de fato, o cônjuge resgata valor da previdência privada aberta do VGBL nutrida no casamento. Como fica na partilha? Olha, eu vou acrescentar isso, Olavo, não só do VGBL, mas do FGTS também. Isso tem que ser o VGBL, se ele foi como qualquer renda. Aliás, VGBL é uma discussão interessante atualmente, que já chegou no STJ, é assim, qual a natureza jurídica do VGBL? O STJ já decidiu que ele não tem natureza previdenciária, ele tem natureza securitária, né? Aliás, não é natureza securitária, desculpa. Ele não tem natureza previdenciária, ele tem natureza de investimento. Então, é metade de um, metade de outro, né? Da mesma forma, o FGTS, que, aliás, isso passa batido de todo mundo. Ninguém nem lembra de partilhar FGTS. Tem uma pergunta que chegou antes e eu respondo agora, que é, tá, mas aí não partilhou o FGTS, depois cabe sobre a partilha? Cabe sobre a partilha, né? A não ser, e aí temos que respeitar o tempo prescricional, né? O tempo da prescrição. Bom, e a última pergunta, tem mais alguma aí, Felipe? Chegaram mais duas aqui. Vamos ver aqui, que aí a gente vai para a última aqui, que é da Dayana Araújo. Vamos lá. Do Lailton, professor, imóvel adquirido na época do namoro pode ser objeto da partilha no caso desses namorados terem se casado e depois se divorciado? Pode, se parte desse imóvel tiver sido casado na constância, tiver sido pago na constância do casamento, mas do namoro não tem nenhuma consequência jurídica, não decorre nenhum direito, mas se parte desse imóvel foi pago na constância do casamento, sim, terá que ser partilhada aquela parte ali do que foi pago na constância do casamento. Miranda, Caco Miranda, a ação de violência patrimonial deve ser proposta no juizado de violência doméstica em ação própria ou é melhor alegar como preliminar na ação de partilha de bens na vara de família? Tá, ó, eu falo, é importante anunciar isso na vara de família, mas a competência na vara da violência doméstica. Agora, você vai encontrar dificuldade, porque até isso não é muito comum, você vai encontrar poucas decisões sobre isso. Por isso que nós precisamos, eu estou aqui fazendo uma convocação. Gente, vamos falar de violência doméstica, pouca gente fala disso. Temos que falar mais disso, né? É um tipo de violência muito comum que está lá escondidinho na Lei Maria da Penha, mas como é um aspecto criminal, na vara da violência doméstica. E atenção, e qual seria a consequência da violência patrimonial? Não pode chegar a tanto tempo, 20, 200 metros da pessoa. Isso pode ser um prêmio, porque às vezes o marido não quer mesmo chegar, né? Pode ser um prêmio. Então, mas não é só essa consequência, não é apenas não é apenas falar, ter esse afastamento, mas fazer substituições, né? Lá nesse diálogo que está lá, não vou poder me estender muito aqui, que a gente precisa encerrar, que nós estamos quase sendo cortados já, nós vamos, tem várias dicas lá de como é que a gente vai pedir a violência, vai caracterizar a violência doméstica, e aí qual a consequência disso? Não apenas o afastamento, né? Tem mais aí ou vamos encerrar? Vamos ao último aqui. Juliana, de Curitiba. Professor, como os juízes têm recebido os pedidos de guarda compartilhada com residências alternantes? Juliana, com muita resistência. Por isso que eu estava dizendo, nós temos ainda que temos que avançar nisso. Baseados numa psicologia que eu reputo rasa, de que isso não é bom para a criança. Quem é que sabe o que é bom para a criança? E os juízes, eles estão ainda paralisados nesse preconceito. Juiz, Ministério Público, olha, isso não é bom, a criança precisa ter referência. Claro que você tem referência, mas a referência será essa. Mas tem recebido mal. Eu tenho recorrido dessas decisões, tenho ganho, mas muitos não homologam acordo. É uma luta que continua. Eu acho que daqui a pouco isso vai ser vencido. Bem, e a última pergunta, aqui, né, da Dayana Araújo: imóvel sem registro com posse dos cônjuges, como partilhar no divórcio?
Também já respondi, Ana, é possível, ainda que não tenha registro, é possível. Já tem decisão do STJ dizendo isso. Mas se quiser detalhar mais sobre isso, vem assistir a aula com o professor Salomão, que vai nos falar sobre tudo isso, né? E eu espero vocês na aula ao vivo, espero que possam se inscrever no curso e nós faremos aulas assim, mais íntimas, né, numa conversa, porque como eu limito o número de alunos nos cursos, a gente limita as classes, as turmas, a gente fica bem mais fácil para a gente poder ter essa conversa aí, né? Bem, gente, ficamos por aqui hoje, um Feliz Natal a todos e até o ano que vem. Mas eu vou soltar ainda aí algumas histórias, algumas coisas para que não vou dar sossego para vocês. Espero que gostem do curso e até a próxima.